De um lado nós temos Portgas Ace, filho do infame rei dos piratas, comandante da segunda divisão do Yonkou Barba Branca, e um dos piratas ditos como o prodígio de uma nova era. Já do outro lado temos o seu irmão mais novo, Sabo, um ex-nobre, segundo em comando dos revolucionários, recentemente reclamado de Imperador das Chamas. Quem vencerá esse X1? Primeiramente, vamos falar sobre o poder dos dois, uma visão geral da forma que eles lutam. Começando por Ace, ele é um comandante da segunda divisão dos piratas de Barba Branca e ele tinha autoridade sobre as habilidades de baixo escalão. Além disso, como um dos principais comandantes, ele era um dos piratas mais fortes e respeitados a bordo do navio. Esse era forte o suficiente para ser reconhecido pelo Yonkou, Shanks e Barba Negra. De acordo com o próprio Sengoku, almirante de frota naquela época, esse tinha um potencial especialmente imenso, com a própria tripulação dele o notando ficar mais forte a cada luta que ele esteve. Sengoku descreveu que foi a rápida ascensão de Ace em poder e fama que fez o governo mundial perceber que ele era o filho de Gold Roger. Ele continuou dizendo que com o tempo Ace poderia se tornar o próximo rei dos piratas e que essa era a razão mais importante pelo qual o governo mundial estava disposto a iniciar uma guerra contra o Barba Branca. Já o Sabo, como chefe de gabinete do exército revolucionário, ele tem o comando sobre todos os membros do escalão inferior com apenas um superior direto, o comandante superior Dragon. Sua recompensa de 602 milhões prova que o governo mundial veio como uma ameaça extremamente perigosa. E após o evento de Leveling, Sabo agora é conhecido como o Imperador das Chamas, com sua reputação disparada a ponto de ser considerado uma lenda, com sua influência considerada ainda maior do que a do seu chefe Dragon. Mesmo quando ainda não havia comido uma Akuma no Mi, ele subiu para a posição de segundo em comando e foi capaz de enfrentar o Diamante, um alto executivo dos piratas de Don Quixote, bem como Dizzy Burgers, um dos comandantes do bando do Barba Negra. E agora vamos seguir para as habilidades físicas. O Ace, além dos poderes concedidos pela Akuma no Mi que ele consumiu, ele possui força física e resistência que ele obteve com um treinamento extremamente rigoroso no ambiente hostil do Monte Kolubo, que consistia em caçar e lutar contra animais selvagens desde a sua infância, e andar em locais cheios de armadilha. Mesmo em sua infância, ele foi capaz de derrotar alguns bandidos locais que falavam mal de seu pai quase até a morte. E durante seu primeiro encontro com Luffy, ele também foi mostrado sentado em cima de um enorme touro que ele matou depois com seu cajado. Ele mostrou lutar de igual para igual contra Yamato e Jinbei no passado, sendo ambas situações em que seus adversários usaram haki. E além disso, no caso de Jinbei, o Karate do Homem-Peixe, que foi capaz de anular os poderes de Logia de Ace. Ace e Jinbei, em particular, quase se mataram em uma luta que durou 5 dias seguidos. Ace então sobreviveu a uma batalha contra Barba Branca que ocorreu imediatamente depois dessa luta contra o Jinbei, o que mostrou uma imensa resistência e durabilidade desse garoto. E como prova de seu vigor e resistência, ele foi uma das poucas pessoas a serem batizadas em água fervente e em Impel Down sem vacilar, o que é ser considerado um feito digno de um filho de um rei dos piratas. Seguindo, o seu irmão Sabo possui grandes habilidades de luta. Quando criança, mesmo antes de ingressar no exército revolucionário, Sabo já exibia altas capacidades físicas e combate corpo a corpo, devido ao treinamento muito intenso que suportou no ambiente hostil do Monte Kolubo com Ace. Sabo conseguiu derrotar Luffy, apesar de Luffy já ter o poder da Akuma no Mi 50 vezes em um dia. Ele também foi capaz de derrotar Ace 24 vezes, embora ter pedido para Ace 26 vezes. Crianças revolucionárias, que eram soldados de treinamento, apenas Sabo se destacou no rigoroso regime de treinamento de combate do exército revolucionário. E Hakeda disse que não precisava nem treiná-lo. Já adulto, Sabo mostra ter uma agilidade extraordinária ao se esquivar facilmente de um ataque de um tritão, além de uma tremenda força física se chocando com Jesus Burger, um pirata conhecido por sua força titânica. Com pouca dificuldade, ele derrotou facilmente o vice-almirante Bashir com um único agarrão que esmagou seu capacete e o crânio. Ele também exibiu forças nas pernas, já que foi capaz de derrubar Burgers com um único chute. A resistência de Sabo é extraordinária, já que ele foi capaz de sobreviver a um ferimento profundo infligido a ele por um Imu quando escapava do castelo de Pangeia e chegava ao Porto Vermelho sem tratamento médico. Sabo tem habilidades furtivas impressionantes, foi capaz de se mover pelo castelo de Pangeia e chegar a trono vazio. Ele foi capaz de esconder sua presa Imu e dos 5 anciões até que ele fizesse sua jogada, chocando-os. Segundo, nós temos aquilo que pode ser dito como o mais importante, a base dos seus poderes, a Akuma no Mi. Ambos comeram a Mera no Mi, a Logia do Fogo, que ele considera o poder de se tornar o fogo, basicamente. Os dois têm vasta habilidade utilizando seu poder. Mas diferente Sabo pela sua experiência usando a fruta, Ace possui um vasto número de golpes e habilidades da sua fruta, mas o Sabo já foi mostrado utilizando o golpe assinatura do Ace, que é o Riken. Então, falando nisso, vamos seguindo para os golpes dessa fruta. No caso do Ace, ele usa essas chamas principalmente para uma grande variedade de ataque. Ele poderia disparar balas e lanças de fogos, liberar canhões de chamas poderosas, desencadear ondas massivas de fogo e criar bolas de chama. Tanto uma única grande para destruição em larga escala, quanto várias pequenas que poderiam explodir logo depois. Sua técnica de assinatura foi transformada em seu punho de fogo e vela para frente à medida que aumentava muito de tamanho, por isso ganhou a cunha de Ace Punhas de Fogo. As chamas de Ace também poderiam ser usadas defensivamente, criando uma enorme parede de fogo para bloquear seus oponentes. Agora sobre o Sabo, antes mesmo da Mera Mera, ele se tornou um mestre do estilo de luta Yosoken, que gira em torno do uso de empunhaduras que ele chama de garras. Então basicamente ele faz garras que parecem garras de dragões.
Seus apertos são fortes o suficiente para quebrar armaduras, grandes espadas, artilharia e até mesmo um crânio com facilidade. E como dito antes, ele pode também usar o golpe Riken, que é forte o suficiente para quebrar o piso inferior do Coliseu Corrida. Sabo também pode usar sua chama para aumentar seu estilo Ryosoken, bem como imbuir chamas em suas armas. O Sabo, diferente do Ace, pelo que é mostrado, ele consegue misturar o seu estilo de luta com a sua fruta e os atributos do Haki, seguindo o último, mas não menos importante, a habilidade 2, o Haki. O Haki de Ace foi descrito por Shanks e Ben Beckman como sendo de natureza ardente, ao ponto de a própria presença dele ser capaz de parar nevascas em uma ilha enquanto ele estivesse lá. Como tal, quando ele apareceu na ilha de Drum, nenhuma neve caía lá por um dia inteiro. Foi afirmado no One Piece Novel que Ace poderia usar o Haki do armamento. Ao despertar, ele foi capaz de lutar em igualdade com ações com o vice-almirante Drow. No entanto, não se sabe quão proficiente ele era em usá-lo desde então. Embora a episódio ser mangá adicional sugira que ele era habilidoso nisso, a ponto de se apoiar demais nele ser negligente no treinamento das outras cores do Haki, e ele mostrou ter sido treinado pelo Tachis em seu uso, e utilizava em conjunto com seus poderes de Akuma no Mi em seu duelo contra a Barba Branca. Possuía o mais prominente Haki, o do Conquistador, sobre o qual ele inicialmente não tinha controle consciente. Ele demonstrou habilidade pela primeira vez aos 10 anos de idade, quando deixou os piratas do Blue Jam, exceto o próprio Blue Jam, inconsciente após uma explosão de raiva. Ele demonstrou grande maestria no uso do Haki do armamento, que ele podia imbuir em seu braço ou em seu cano. Seu domínio desse tipo de Haki chega a ser superior de Burgers, pois ele quebrou a armadura do braço direito com a infusão de Haki que Burgers possuía. Sabo também destruiu o ringue de luta do Coliseu Corrida com seu punho fundido com Haki. Só a possibilidade de usar Haki da observação, no anime ele é altamente habilidoso no uso de Ken Mushoku Haki. Você sentiu que o Haki de Luffy havia se tornado fraco durante a batalha com o Dom Flamingo, e se esquivou de várias balas que foram disparadas contra ele. Também é zero índice sobre ele ter Haki do Rei, e acredito que ele não tenha até o final da obra. Então vamos daqui para a conclusão da batalha entre os dois usuários da Mera Mera no Mi, Portgas de Ace ou Sabo. Quem sairá vencedor? Ace possui uma maior habilidade no uso da Mera Mera no Mi, pois sua experiência com a fruta deixa ele ter essa tal habilidade. Não que Sabo seja muito deixado para trás, ele conseguiu ter o domínio dessa fruta com uma certa rapidez. A forma que ele chega na ilha que tem nevasca, a ilha de Drum, e faz a neve parar, com certeza tem uma influência do Haki dele, mesmo que diretamente na fruta. E o fato dele ter um Haki do Rei já é uma certa vantagem sobre o Sabo. Mas não devemos esquecer que Sabo também é um exímio lutador. Ele foi treinado pelos maiores projetos revolucionários, como Kuma, Dragon e Haki. Já podemos considerar que, pelo fato do Sabo ter sido treinado desde cedo sem nenhuma fruta, já faz ele se tornar superior aos seus irmãos no uso dos Haki, como o Haki da observação e o Haki do armamento. Embora o Ace tenha o Haki do Rei, não teve um treinamento como o Sabo teve. A gente pode pontuar que o fato do Ace ter o Haki mais forte faz ele ganhar uma certa vantagem sobre o Sabo. Mas lembrar que o Haki do Rei em si, básico, ele funciona melhor contra oponentes de força de vontade fraca, aqueles que vão ser derrubados por ele. Já o Haki do Rei avançado funcionaria melhor, e em nenhum momento foi mostrado pra gente que o Ace possui o Haki do Rei avançado, o que faria essa história ser totalmente diferente. Então, em termos de luta, habilidades, golpe e Haki, eu acredito que de fato o Sabo sai da frente. O Haki do Ace não foi bem trabalhado. Talvez se tivesse sido melhor trabalhado, a gente poderia considerar o Ace mais forte. No ponto que o Ace ainda tá vivo e o Sabo tem a mesma idade do que ele, eu acredito que de fato o Ace poderia ser mais forte do que o Sabo no sentido de poder natural. Mas vamos pensando no Ace no seu auge, que foi até a sua morte, e o Sabo hoje em dia, a gente tem que aceitar que quem é mais forte é o Sabo, pois ele tem, utilizando o seu Haki do armamento e o Haki da observação para ter um estilo próprio de luta, ele é um incrível artista marciais e ele tem um exímio poder com a Mera Mera no Mi. Então, doa quem doer, mas o vencedor dessa luta é o Sabo. O Sabo hoje em dia derrotaria o Ace. É isso, muito obrigado e eu vejo vocês num próximo vídeo de batalha. Então se liga no canal e fique de olho na Batalha do Poder. Adeus, amigos.